Olá, Rodolfo, tudo bem? Olá, olá, está tudo Como, bem? E como é que está a Ilha da Madeira hoje? hoje a Ilha da Madeira está incrivelmente forrada. As nuvens tomaram conta aqui do nosso céu azul fantástico, mas nada que não estejamos habituados, mas faz parte. Isso. Há dias com o céu limpo e outros dias que as nuvens vêm-nos fazer uma visita. E muito obrigado por você tirar uma parte do seu dia aqui para conversar comigo, né? Para mim agora são 9h05 da manhã e eu acho que na Ilha da Madeira agora são 17h05, correto? Confirmo. Perfeito. Eu E também agradeço esta oportunidade, desculpe, de poder ajudar e disseminar aqui esta temática que iremos certamente falar. perfeito. E Rodolfo, conta pra gente um pouco como é que é, o que é o seu trabalho hoje, qual o seu cargo, o que é que você desempenha aí na Ilha da Madeira. Bem, eu neste momento sou responsável pela disciplina das ciências da computação, mais especificamente na parte do primeiro ciclo, o ensino primário. Eu basicamente crio conteúdos para os professores ao nível da disciplina da computação. Dou formação a esses professores, uh, alguns que podem abraçar esta iniciativa pela primeira vez. Fazemos uma primeira formação específica para esses professores e há sempre algumas formações para os professores que já estão na área de atualização, porque lá está, a nível de tecnologias e computação, isto tem sempre muitas coisas que vão mudando e convém nós estarmos um pouco mais à frente do que provavelmente poderíamos estar a pensar. E eu também crio conteúdos para que eles possam, de facto, usar com os seus alunos nas escolas. E como sou professor, né, mas estou a tempo inteiro neste serviço, assim posso dizer, como não estou a trabalhar diretamente com as crianças, eu, para não perder esse contacto, que é super importante, eu disponibilizo às escolas com alguma prioridade para os professores que têm a disciplina, porque esta disciplina não existe ainda em todas. É uma oferta experimental, mas mais de metade das escolas aqui da região têm a disciplina. E então eu ofereço 4 ou 5 workshops para as escolas em que eu vou dinamizar com Perfeito. os alunos. Os Uhum. professores escolhem qual é o workshop que querem, qual é a turma que eu vou trabalhar e eu faço aqui uma road trip todos os anos para testar aquilo que eu vou pensando na secretária, né, fora do contexto escolar, e para manter também a minha prática pedagógica com as crianças, porque de facto eu sou professor e não posso perder esse elo de ligação e muitas vezes nós podemos estar a pensar em ideias aqui na secretária, num mundo tranquilo, mas de facto nós temos que testá-las também naquela imprevisibilidade que às vezes acontece dentro das escolas e as crianças, no primeiro ciclo em especial, têm ali algumas respostas, algumas Uhum. situações que depois nos levam a, epá, se calhar vou ajustar este ponto aqui ou acolá, e esse feedback das crianças é super importante. Perfeito. Basicamente, hum, são estas as funções. Certo. Ajudar os professores, ajudar as crianças e fazer com que esta disciplina tenha cada vez mais potencial e visibilidade aqui na região. Sensacional. E, Rodolfo, como eu falo sempre aqui no podcast, vamos voltar lá para o passado um pouco, vamos entrar na máquina do tempo. Como é que você se interessou por tecnologia e computação? Como é que a tecnologia e computação apareceram na sua vida? Bem, antes de mais, a minha área base nada tem a ver com tecnologia. A minha licenciatura é professor do ensino básico, variante de educação física. Ou seja, eu, quando era mais novo, o meu sonho era ser professor de educação física. Sempre gostei de esporte, sempre gostei de este contacto com alguns desportos coletivos, nomeadamente o basquete, o futebol. E eu, quando vim para a Madeira, porque eu não sou originalmente aqui da Madeira, sou de Portugal continental, Uhum. eu, quando vim para a área do primeiro ciclo, não foi nada relacionado com educação física. Eu era o professor aqui das atividades de enriquecimento curricular, onde aqui nas escolas da Madeira, isto em 2002, já havia, e já um pouco antes talvez, as aulas de informática para o primeiro ciclo.
Então nós ali na altura eu tinha dava várias áreas, incluindo a informática, a TIC para o primeiro ciclo, e foi aí nessa perspectiva de tecnologia, foi mais ou menos aí que eu comecei. Não estou isto a dizer que quando tirei o meu curso, de facto, não havia, eu acho que tive informática um semestre, mas não havia, de facto, porque eu posso tanto ser professor de educação física como posso ser professor do ensino primário sem ser de Perfeito. educação física. Mas não havia esta tecnologia. Eu sempre tive computadores em casa, o meu pai já tinha aqueles computadores, ele era contabilista e tinha uns computadores daqueles disquetes de 5,5. Eu cheguei a Uhum. ter um computador, um Sharp de cassetes, uh, mas eu era mais rua, brincar na rua. Certo. Mas, ou seja, a tecnologia, de facto, este interesse. E então a computação surgiu bem tarde, muito tarde. Muito Certo. tarde, mais vale tarde do que nunca, né? Mas acho que chegou a tempo de eu agora estar aqui consigo. Perfeito. É um fantástico exemplo. Sim, sim, sensacional. E como é que foi o ensino básico? Como é que foi a escola? Que eu acho que nossa audiência aqui, prioritariamente, é o Brasil, né? Você tem bastante jovens adultos aqui na audiência e seria interessante, eu acho que, explicar um pouco como é que funciona o ensino básico em Portugal. Como no Brasil você tem o que a gente chama da escola primária, o segundo grau, o ensino médio, né? E eventualmente você vai para a universidade, para a faculdade, como a gente chama. Como é que funciona? Acredito que em Portugal deve ser semelhante, né? Mas você fez alguma coisa relacionada à escola técnica, alguma coisa assim? Como é que foi Hum, a educação básica até você chegar na educação física que você mencionou para gente? ok, posso fazer aqui então um time-lapse. O ensino primário, ou seja, o primeiro ciclo, vai do primeiro ano até o quarto ano, Uhum. jovens entre os 6 e os 6, 10 anos, e depois passam para o segundo ciclo, que é o quinto e sexto ano. Perfeito. Depois já o terceiro ciclo, que é o sétimo, oitavo e nono, e depois temos o ensino secundário, que é o décimo, décimo primeiro, décimo segundo. E a partir do décimo segundo, aí é que surge a parte onde os jovens decidem ou não se querem continuar os estudos e podem optar então pelo ensino universitário ou até também o ensino profissional. Mas temos assim esta nomenclatura: primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e o ensino secundário, até o décimo segundo ano. E claro, antes do primeiro ciclo, ainda há escolas aqui, por exemplo, na região, que têm educação pré-escolar, que é entre os 3 anos e os 5, 6. Certo, certo. E como é que é a parte de faculdade? Porque a universidade, que no Brasil existe uma combinação, né? Você tem algumas universidades que são públicas, né? Pertencem ao governo estadual ou ao governo Sim, federal. E o que acontece no Brasil, no término do que a gente chama do segundo grau, que seria o nível 12, né? sim, A- você no Brasil precisa passar por uma prova, que se não me engano eles chamam de Enem, na minha época chamava vestibular, hoje chama Enem. E de acordo com a pontuação dessa prova, você vai conseguir entrar numa universidade pública sem custo, né? Ou exato. você iria para outras universidades, né? E universidades privadas, né, que são pagas, também algumas têm as suas provas, os seus exames que precisam ser feitos para ter esse acesso a essas universidades. Como é que funciona isso em Portugal? As universidades também são uma mistura de público e privado? Ou a maioria é pública? Existe algum tipo de processo seletivo para você conseguir entrar nessas universidades? Ou como é que é isso? Você pode explicar para a gente? Posso, espero não ter nenhum erro, né? Mas temos aqui público e privado. No Perfeito. décimo segundo ano temos que fazer os exames e há cursos que pedem, por exemplo, algumas disciplinas específicas, onde essas disciplinas ah, depois fazem a média com as nossas notas que tivemos ao longo do décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Isso faz tudo a média e depois as universidades, nós concorremos. Por exemplo, eu já não me recordo qual foi a disciplina específica, eu penso que posso me estar enganado, mas acho que foi Biologia e Matemática que eu tinha que ter.
positiva, né? No mínimo, para poder concorrer à faculdade. Perfeito. E eu lembro-me que eu pus 6 opções, de várias faculdades relacionadas com educação física e desporto, e eu entrei na quarta opção. Sim, quem foi na quarta opção? Porque depois nós temos a nossa média e nós vamos estar a fazer uma competição, né, com milhares de outros estudantes de todo o país. Uh, Se, por exemplo, imaginemos que ali há uma escola que eu queria entrar, mas que o último a entrar tinha média de 15 e eu tinha Uhum. média de 14, eu não entrei, eu tinha que ter 15,1 para depois poder passar à frente. Certo, certo. Isto às vezes, eu não quero cometer nenhum erro, mas às vezes temos que ter mérito e estudar, mas às vezes pode haver alguma sorte também na forma como para onde nós concorremos. Uhum, uhum. Porque, e depois, aliás, aqui a média mais alta este ano, só por curiosidade, penso que foi para a engenharia aeroespacial, que atingiu a mínima, o último estudante a entrar, eu acho 19 ponto qualquer coisa, ou 18 Ah, ponto qualquer coisa, entre 0 e 20. Por isso, bastante no- competitivo, né? sim, nós, Uhum. logo no 10º ano, temos que começar já a pensar, não diga pensar, sim, temos que já pensar um pouco daquilo que nós queremos e temos que ter, de facto, médias, convém passar ano para ano, Correto. mas temos que ter mais, daquilo que nós idealizamos, temos que estudar para ter médias altas e depois no exame também, que é para a média não baixar muito a nota final para depois Uhum, concorrermos às universidades públicas ou privadas. uhum. É bem um pouco semelhante com o Brasil, né? O processo que Rodolfo descreveu é bem bastante semelhante com o Brasil. Sim. E como é que foi a sua experiência na graduação na universidade? Você cursou uma universidade no continente ou na Ilha da Madeira? Como foi? Foi no continente, Uhum, em Leiria, uhum, a zona centro. Por acaso, já agora eu sou da Figueira da Foz, perfeito. é a zona central ali do país, junto ao mar também. Curiosamente, a minha quinta opção na altura era a Ilha da Madeira. Ah, que O interessante. destino, mas entrei na quarta opção, na Leiria, Uhum, mas nunca imaginaria, anos mais tarde, viria para aqui. O meu curso, como tinha dito inicialmente, como o curso era professores do ensino básico, variante de educação física, ou seja, eu estou habilitado a dar aulas ao primeiro ciclo, uhum, professor normal, ensinar a escrever, a ler, matemática, ciências e por aí adiante, mas também posso então fazer educação física no segundo ciclo. Estou habilitado para dois contextos. Eu, no meu curso, por exemplo, eu tinha aulas com outros professores, outros colegas, de variantes diferentes, de matemática e ciências, português e inglês, uhum. música, e também tinha aulas com estudantes só para o primeiro ciclo. E depois havia aulas diferentes. Eu ia ter vários desportos porque essas aulas que eu ia ter iriam funcionar para a minha variante. Mas havia comuns onde nós todos tínhamos para trabalhar a área do primeiro ciclo. Perfeito. Pronto, eu tinha duas opções de saída profissional na Uhum. altura. E como é que foi a evolução da universidade para o mestrado e como é que se dá o processo de entrada para o mestrado? Eu não sei se existe também um processo seletivo ou se é um processo de candidatura, né? Você se candidata a um trabalho de mestrado e é avaliado por potenciais orientadores e daí você é selecionado para o mestrado. Você pode contar um pouco como é que funciona isso aí e Ora, como é que foi essa sua transição da universidade para o mestrado? pronto, eu já tirei um mestrado, eu comecei a trabalhar em 2002, o Uhum, meu primeiro trabalho aqui na Madeira, e uhum. comecei a fazer um mestrado em 2009, que está Uau, relacionado com a informática educacional. uau. Pronto, ou seja,
Eu já na altura dava TIC e era coordenador de TIC aqui nas escolas. Uhum. E, claro, também tive alguma pressão, entre aspas, familiar. A minha mãe era professora, é reformada e estava. Os pais normalmente dão bons conselhos, mas nós às vezes não os queremos seguir só para ser do contra, né? Mas ela na altura teimou um pouco comigo, que era bom para a carreira, tal, tal, tal. E, olha, não me arrependo, porque acho que houve aí uma mudança da minha forma de trabalhar. E um pouco de eu ter chegado até aqui e estar nesta parte fora da escola, a trabalhar como orientador ou como coordenador, tem um pouco a ver com essa altura de 2009. A candidatura, na altura, aquele mestrado basicamente foi como se fosse um curso novo, atenção. Agora as Certo. coisas mudaram um pouco, porque as licenciaturas aqui agora em Portugal incluem já um mestrado, ou seja, Uhum. os alunos já saem já com mestrado. Eu na Certo. altura quando saí, o meu curso eram 4 anos, eu saí com licenciatura. Certo. Claro, para este mestrado que eu tirei, foi na Universidade Católica Portuguesa, foi em regime e-learning. Uhum. Ahm, Tinha aulas às vezes aos 15 e 15 dias, já não me recordo. Alguns professores Certo. vinham cá à Madeira, mas a maior parte era feito no Moodle. E claro, para tirar este mestrado também era necessário, e foi necessário, algum investimento Uhum. financeiro, que é Certo. uma parte, pronto, Paga, né? pago, exatamente. Exato. Muito, muito, muito interessante, muito, muito interessante. E como é que foi o trabalho do mestrado? Como é que foi o aprendizado e a experiência do Rodolfo nesse mestrado? A aprendizagem foi de facto mudar aqui um pouco do paradigma não é bem mudar o paradigma, mas eu arranjei outro tipo de ferramentas e também fiz um refresh na minha forma de não apenas de trabalhar, mas também de pesquisar, de procurar algo novo. E interessei-me mais pela leitura. Isto tem a ver um pouco com o nosso passado. A minha mãe, pronto, como eu disse, era professora Certo. e quando era mais novo ela obrigava-me a ler. Epá, e aquilo na altura não me fascinava muito. Eu tinha os meus avós, já agora eram imigrantes na Alemanha, e eu muitas Uhum. vezes já ia só, com 10 anos, já ia sozinho de avião a passar férias com eles. E sempre na minha mala, lá vinha um livro para eu ler. Epá, isso. E então, eu, a partir do mestrado, eu comecei a gostar de ler, investigar e saber um pouco mais, porque senão, eu não quero dizer que se eu me tirasse um mestrado iria ser, iria ser um mau profissional, não penso que não, mas se nós queremos algo mais, se ambicionarmos algo mais na nossa carreira, não apenas no nosso dia a dia, mas na altura quando eu tirei era para pensar no meu dia a dia com as crianças, para trabalhar com elas, para ser um professor que conseguisse ajudar essas crianças a serem melhores cidadãos, estarem mais bem preparadas a nível tecnológico, e foi por aí. Mas depois, olha, penso nesta conversa que vamos ter, vamos perceber que de facto isto foi um empurrão para novas situações que daí vieram a acontecer. Por isso, a minha experiência com o mestrado foi super positiva. Tive uma dificuldade imensa na parte da tese, porque foi quando nasceu a minha filha. E depois o tema que eu escolhi, uh, quando eu escolhi, parecia-me bom, mas depois, ao longo do ano, ao longo que fui fazendo, fiquei arrependido, que era sobre os sites escolares aqui da região autónoma da Madeira. Mas pronto, consegui acabar, mas se eu agora fizesse um outro mestrado ou doutoramento, que é algo que eu não estou a colocar de parte, Certo. uh, já sabia mais ou menos o que é que eu provavelmente iria escolher. Na altura do mestrado, eu não tinha muita experiência. E então escolhi aquilo porque, olha, aconteceu. Era corredor TIC, era responsável pelo site da minha escola e foi por aí.
não estou arrependido, mas custou-me um pouco e depois nasceu a minha filha e noites mal dormidas e por aí, mas o que Sim, importa sim. é que chegou tudo a bom porto. Perfeito, exatamente. E foi concluído e abriu novas portas, como se fala no Brasil. Não sei se se usa essa expressão aí É também, verdade. novas oportunidades foram. Oportunidades. E novos aprendizados também, né? Como você mencionou aqui, Sim, você já gostava de ler, que é uma coisa super importante. E isso também, eu acredito que o mestrado te mostrou formas de você estudar e de você absorver o conhecimento e organizar o conhecimento, sim, aprendizado também, né? E é uma coisa que eu sempre fiz muito quando criança também, eu lia muito. Eu falo que eu lia até bula de remédio, né? Até o remédio que tinha as instruções, eu lia qualquer sim, coisa sim. que tivesse É. disponível para ler. É. E me preocupa hoje que eu vejo alguns jovens dizendo que não gostam de ler. Eu acho que isso é um erro incrível, entendeu? Eu ainda acho, ainda mais hoje, que você tem tanta disponibilidade de informação, você tem coisas como o Projeto Gutenberg, com certeza você conhece, com livros de domínio público disponíveis online. Quem tem acesso à internet, o conhecimento, a disponibilidade de conhecimento é ilimitada. Você pode aprender o que você Ilimitado. quiser, né? E conta um pouquinho para a gente como é que foi o mestrado, terminou, e como é que foi a evolução dentro da carreira profissional nessa área de ensino, nessa área do trabalho junto à educação relacionada à tecnologia e computação. Como é que foi essa evolução do mestrado para isso? Eu acho que foi por aí. Eu já trabalhava alguns conceitos com crianças da programação Certo. básicos. Eu não sou um especialista em programação. Eu costumo dizer, Uhum. como há pouco disse, nunca é tarde para aprender a programar. Com Mas, certeza. mas se quisermos ir mais além, tem que ser bem cedo, porque depois o nosso cérebro já começa a não ter aquelas ferramentas de persistência, de, de resiliência, que se for trabalhado já desde cedo, ficamos mais bem preparados. Mas eu comecei, de facto, né, como o mestrado existia algumas pesquisas e afins, eu comecei a desbravar terreno e foi na altura, não estou a dizer que foi derivado ao mestrado, mas comecei a trabalhar com as crianças a plataforma Codorg e comecei a trabalhar de facto a área da programação nas aulas TIC. E foi isso que em 2016, sim, ou 2015, em que num gabinete aqui da região, Uhum. relacionada com a STIC, onde nós poderíamos fazer requisição de robôs para trazer para a escola. Eu fui lá buscar uns robôs para fazer atividades com as crianças e eu tinha lá algumas pessoas que eu conhecia, mas o chefe daquele departamento tinha ouvido que eu trabalhava a parte da programação e com as crianças e ele perguntou-me se eu não queria abraçar o- ali um projeto relacionado com a STIC. E eu disse Sensacional. logo, mas eu disse logo, não sei, porque não me vejo a trabalhar num gabinete e as crianças, eu fiquei assim um bocado reticente. Uhum. E recordo que eu até lhe disse: eu, se for trabalhar convosco, eu quero trabalhar metade do meu horário convosco e metade do outro horário com a escola, que é para não perder a minha dinâmica de professor. E nunca mais me esqueço, num dia de verão, antes do ano começar, antes o ano letivo que começa em setembro, e em agosto, normalmente os professores são todos de férias, esse meu chefe na altura ligou-me e eu já estava com bronze de verão, estava completamente relaxado e ele Certo. liga-me e desafia-me a ser a tempo inteiro, ou seja, largar a escola e ficar Uhum. no gabinete a tempo inteiro. Olha, e na altura acho que foi a melhor opção. Eu disse que sim, que Perfeito. aceitava e desde essa altura, desde setembro de 2016, que eu estou dentro dessa estrutura daqui da Direção Regional de Educação, mas que ao longo dos anos fui mudando algumas coisas que depois também posso aqui Uhum. eh, ir partilhando na nossa conversa, Excelente. porque iremos certamente chegar à verdadeira computação. Perfeito. E conta para nós.
No seu dia a dia, no seu trabalho, quais são os principais desafios com os quais você está lidando? Quais são as principais dificuldades? Como é que é o seu dia a dia do trabalho? Eu, dificuldades, em parte, aí está uma boa questão. Eu não sinto assim, de facto, muitas dificuldades. Ah, eu tenho mais a preocupação em perceber se, de facto, aquilo que eu estou a fazer, a criar, está a ser usado Está tendo nas impacto? escolas. Nas escolas. Mas às vezes é curioso e eu fico, pronto, fico um pouco inchado, vá, contente, e é a palavra Uhum. certa. Ah, Como eu disse, nem todas as escolas têm a disciplina, mas os workshops que eu dou às escolas, eu vou a qualquer uma, independentemente se tem ou não tem computação. Claro que eu dou Perfeito. prioridade a quem tem computação, Uhum. mas eu sei que há escolas que não têm computação porque já não têm hipótese de colocar no horário, porque ou tem que se tirar alguma coisa para pôr aquela Computação. disciplina. Uhum. E às vezes eu vou a algumas escolas e quando eu entro na sala de TIC, porque todas as escolas têm TIC, e lá está, e algumas têm TIC e computação, porque são duas coisas não é totalmente diferentes, mas uma coisa eu costumo dizer, a TIC é na ótica do utilizador e a computação é na ótica do criador. Ahm, e às vezes eu entro nessas salas em que não têm a computação e eu olho assim nos placares onde as pessoas põem as fichas ou cartazes e eu vejo lá coisas que eu criei, atividades extra sobre o Halloween, sobre a Páscoa, sobre o Natal relacionado com a computação e fico contente porquê? Porque mesmo não tendo a computação, os professores eles recebem essas documentações através de outros colegas ou até mesmo do nosso Facebook e agora da nossa página e eles fazem o download e imprimem e fazem com as crianças e eu fico contente porque o meu trabalho que eu faço ali naquelas horas, estou ali, não é perder tempo, estou a ganhar tempo a criar conteúdos e eu olho nas salas e aquele material está lá e aquelas pessoas não têm essa disciplina. Mas isso fico contente. Mas de facto, a minha preocupação para já, é de facto que houvesse esta oportunidade, essa abertura, e é muito difícil, que fosse obrigatório que todas as escolas tivessem. Mas é uma obrigação, não é bom obrigar as pessoas a ter a disciplina, mas haver uma maior acessibilidade, que houvesse essa abertura mais e pensar numa estratégia em que todas as escolas tivessem. Porque eu para ter para que a escola X e Y tenha uma computação, os professores têm que estruturar no seu horário e Uhum. procurar se tem ali algum espacinho para Uhum. incluir a disciplina. Certo. Eu estou dependente de horas. Uma coisa é nós termos um projeto que se pode trabalhar numa disciplina. Agora, a escola tem que ter espaço no seu horário para colocar lá mais uma peça de Lego. E essa é a minha maior preocupação. Imaginemos que este ano, por acaso, eu acredito que vamos voltar a ter. ehm, Porque atenção, os professores que estão na computação são como eu, não têm base a nível da Uhum. computação, são professores de vários níveis de ensino, Certo. ou seja, matemática e ciências, educação física também, português e inglês, primeiro ciclo, têm várias valências. E eu às vezes até digo na brincadeira, mas mais a sério, que já deveria haver, não, como já existe TIC há muitos anos, poderia haver aqui já um grupo específico de TIC para o primeiro ciclo, porque do segundo ciclo para a frente e já existem professores específicos que têm formação universitária. No primeiro ciclo não existe isso. São professores como eu que têm formação e que dão TIC e computação. Uh, quando lá está, e era importante também estruturas relacionadas com universidades e afins que já começassem a pensar em formar professores, talvez já com uma especificidade da TIC ou da computação para esta faixa etária. Por isso a minha preocupação é
Imaginemos que no próximo ano letivo a maior parte dos professores ficou sem espaço no seu horário, eu poderei ficar sem escolas com a disciplina de forma oficial. E isso Uhum. é um risco que eu estou sempre a correr ano a ano. E depois Certo, imaginemos que o professor Marcelo estava na escola A e era professor da computação, mas que este ano mudou para outra escola. certo. Ah, a pessoa que foi para a escola A, para substituir o professor Marcelo, se calhar nem lhe interessa a computação, que se calhar Uhum. quer outra coisa. Está no seu direito, né? Mas o professor Marcelo vai para a escola B e quer ter computação, mas que não há espaço Certo. para ter, Uhum. fica, Isso é pronto, complicado, né? é É complicado. complicado. É. E como é que está, Rodolfo, o investimento a nível de governo em Portugal com relação à educação na área de computação nas escolas em geral? Como é que funciona isso a nível. Eu não entendo a estrutura política em Portugal, não entendo a estrutura educacional, né? Existe um incentivo, existe um investimento do governo, até como parte da comunidade europeia também, em termos de educação, para capacitar profissionais, capacitar professores e ajudar, porque computação hoje é basicamente como você sabe, ter que saber ler há vários anos atrás, né? É uma coisa que é fundamental você ter algum tipo de exposição nessa área para você se preparar para o mercado de trabalho e você conseguir evoluir, né? Como é que está isso? Existe investimento? Existe programas formais do governo federal e das províncias em geral? Como funciona dos distritos em Portugal? Pronto, a área da política é uma área que eu não estou nada à vontade para falar, Perfeito. mas posso expor aqui o que se passa. Aqui em Portugal existe um governo central, Certo. mas na Madeira e na outra ilha dos Açores existem governos regionais. Perfeito. Pronto. Eh, Aqui na Madeira, o governo regional tem apostado nos últimos anos, de facto, no investimento tecnológico relacionado com as TIC. Pronto. Excelente. Eh, Claro que eu também posso aproveitar esse investimento nas TIC para usar. Sempre nas TIC tem a ver com robótica, com Uhum. equipamento das salas com impressoras 3D ou outro tipo de tecnologia, apetrechar algumas escolas com salas mais dinâmicas para trabalho, com material, cadeiras e secretárias e painéis interativos Certo. uh, aqui eles chamam denominada as salas do futuro ou makerspace. É algo transversal na Europa. Sim, sim, sim. E isso é um investimento quer governamental aqui da região, mas também os fundos que houve da bazuca europeia, não sei se ouviram falar, que é o PRR, que Uhum. é um dinheiro que a Europa, pós-Covid, disponibilizou aos vários países para investirem, mas é necessário ter um projeto e ser aprovado para investir nas escolas. Em Certo. termos aqui na Madeira, em termos de investimento tecnológico nas escolas, uh, está bem acima, eu acredito estar bem acima da média. Existem computadores, Excelente. existem Excelente. tablets, existem robôs nas escolas e eu aproveito esse investimento, mas também procuro aproveitar um investimento também de metodologia. Muitas vezes não é um robô por estar lá Uhum. naquela sala que vai fazer magias, porque ele Com certeza. ainda não trabalha sozinho, né? Com Mas certeza. nunca se sabe o que é que poderá acontecer no futuro breve. E eu também considero importante o investimento de metodológico com os professores Uhum. e é importante a formação e lá está, como os professores no primeiro ciclo pelo menos não têm esta base uh, ao nível da universidade, mas que muitos já têm experiência, tal como eu, desde 2002, muitos deles estão comigo, entre aspas, que são professores de TIC já há muitos anos, já têm muita experiência, quer na gestão de sites, quer na gestão de material da escola. Eu lembro quando eu estava na escola,
os computadores, quando se avariasse, existe um técnico ali para um grupo de escolas. Mas eu tinha que também perceber tinha que tentar perceber alguma coisa de software e do hardware para aquele computador deixou funcionar porquê e procurava fazer ali a primeira. É como se fosse um enfermeiro. Fazer o primeiro leitura, o que é que se passa. Mas eu não sou cirurgião, né? Se eu perceber que aquele computador tem um erro que vai para além das minhas competências, eu iria contactar o técnico, o cirurgião, para levar o computador ou trazer uma placa gráfica ou o que quer que seja para poder resolver aquele problema. Mas sim, a região, eh, a nível de investimento tecnológico, está bem servida. E eu vejo aqui eh, como é uma região pequena, o poder está mais próximo, as coisas provavelmente têm mais facilidade em chegar às escolas. Mas lá está, isto é mais parte política, porque eu antes de vir para a Madeira, a minha universidade, onde eu estudei, e peço desculpa à universidade, mas já foi em 2002, a sala onde nós trabalhávamos com os computadores tinha menos computadores que a escola que eu vim trabalhar no primeiro ciclo aqui na Madeira. Ou seja, uma escola primária já tinha mais computadores que uma escola na altura. Agora, certamente as coisas mudaram. Demonstra bem a evolução da coisa toda, né? E o crescimento da importância e o investimento que está sendo feito também para se evoluir. Isso é muito, muito bacana. E, Rodolfo, como é que você chegou até o Code.org? Como é que está sendo o seu trabalho junto ao Code.org? Isso para mim foi um orgulho. Quando falo do Cold War e não ganho nenhum dinheiro extra com o Cold War, Perfeito. nada disso. É muito amor à camisola, mas eu vejo na linha de pensamento deles aquilo que eu penso. Eu em 2016 vi que no site do Code.org ainda não havia em Portugal ninguém, porque eles têm a Hora do Código, que é uma atividade que fazem em dezembro, que Uhum. pretende alertar para a importância da ciência da computação, em especial para as escolas que ainda que não têm. E então, em dezembro, as pessoas fazem ali uma semana com atividades para ver se no próximo ano, isto a nível mundial. E eu vi que não tinha ninguém, nenhum parceiro. E eu, na altura, perguntei ao meu chefe se poderia mandar. Nós temos aqui o barra à parede, que o não é garantido. E então eu Certo. inscrevi-me para ser, na altura, parceiro internacional da Hora do Código. E a resposta foi positiva, ou seja, desde 2017 fui o primeiro português a ter essa parceria e tive a grande, Sensacional. e tive a grande sorte e um investimento financeiro próprio, que eu tive que investir algum dinheiro meu, para que em 2018 estivesse em Dallas na primeira conferência que eles fizeram, com vários parceiros internacionais de todo o mundo, Uhum. desde a América do Sul, Argentina, Brasil na altura não estava, México, como a Singapura, Japão, Finlândia, Suécia. A Europa eram uns poucos na altura. África do Sul, acho que também tinha alguém. Pronto, eram 80 e tal parceiros de todo o mundo. Epá, e eu acho que ali também foi mais um ponto que, tal como o mestrado, aquele ponto também foi interessante. Que para já percebi que nós não estávamos tão atrasados em relação ao mundo a nível de tecnologias. E também ao nível e percebi que ao nível da metodologia, que na altura, nas escolas, a função que eu estava a desempenhar nesse novo cargo em 2016, eu era responsável pelos professores TIC, ou seja, não tinha nada a ver com a computação. Eu criava conteúdos para os professores TIC, dava formação para os professores TIC, mas já em algumas atividades que eu sugeria para os professores TIC, já lá havia algumas relacionadas com o pensamento computacional ou então com as ciências da computação.
e, e percebi em 2018 que acho que esse era o caminho, que era tentar que. Aliás, já saltei um ponto. Eu em 2016 comecei a escrever um documento que se chama Orientações Tecnológicas Digitais e Computacionais na RAM, Região Autónoma da Madeira, Uhum. foi um documento para, para a atividade de TIC, para as pessoas TIC. Esse documento já tinha literacia, tinha vários, três questões, três pontos importantes, e um dos que lá coloquei já era as ciências da computação. Ou seja, como não havia computação, eu, nesse documento, que é um documento orientador para os professores trabalharem com as crianças, a nível de competências e de Uhum. aprendizagens fundamentais para as crianças, eu coloquei lá já a ciência da computação. E para mim isso foi muito importante, porque isso mais tarde fez com que eu continuasse a lutar, a trabalhar para que essa parte da computação saísse da aula TIC e em 2020 consegui então que a computação fosse ela mesmo só uma disciplina. Então, em 2020 ficou a disciplina aqui na Madeira. Mas voltando ao Code.org, de facto, essa conferência foi importantíssima e que projetou também a ideia de que quando eu regressasse à Madeira, hum, começares a pensar de facto em continuar a lutar, a trabalhar para que a disciplina uh, fosse única, se fosse um espaço único para trabalhar esta temática, porque dentro da computação existe N coisas, N conceitos, e na altura ainda não se falava na inteligência artificial, Pois é. pelo menos na parte escolar. Mas sim, o Codorg tem sido um dos grandes apoios que eu tenho tido aqui e procuro desenvolver com eles algum tipo de parcerias. E eu, o ano passado, consegui finalmente ficar um formador oficial do Codorg aqui em Portugal. Sensacional. Uh, Posso dar formação específica do currículo deles Uhum. e tenho uma base, tenho lá uns cursos que eu posso dar aos professores, mas apenas eu tenho acesso como facilitador. Mas há aqui algo que eu ando a tentar, desde há alguns anos, tentar conseguir, que é, eles traduzem para português. Muitas Certo. vezes, inicialmente, é para português do Brasil. Só que muitas vezes demora um pouco. E eu estou a tentar, já há alguns anos, cativar aqui as pessoas que trabalham comigo, para que tivéssemos alguém que, quando saísse um curso do Codorg específico, nós tivéssemos acesso para podermos traduzir imediatamente. Porque Perfeito. temos lá recursos fantásticos. Eles têm, Uhum. em que eu posso partilhar internamente aos professores, mas que muitos deles ainda não posso porque estão na língua inglesa. Certo. E, Rodolfo, o, como é que o trabalho do Code.org, ele é open source ou ele é closed source? Como é que funciona? Esses cursos são privados ou são disponíveis para qualquer um contribuir com esse processo de tradução, por exemplo? É assim, os cursos estão lá no site, a maior parte Uhum. deles são gratuitos, qualquer pessoa pode Certo, fazer. Mas há uns que as pessoas só têm acesso se tiverem um facilitador que depois certo, irá dar uma palavra-chave para entrar num determinado curso. certo. A nível de traduções, qualquer pessoa pode ser voluntária e traduzir lá N coisas que estão disponíveis ainda para traduzir na página. Mas há determinados cursos que eu acredito que esses cursos que eu estou a falar, que estão protegidos, que eu acho que é preciso um acesso diferente por parte da comunidade do Codorg.
E era esses que eu queria, mas primeiro tinha que arranjar alguém aqui que me. Aliás, eu tenho pessoas, eu tenho uma ou outra pessoa que eh, poderia ajudar-me nesse aspecto, mas essa pessoa também tinha que ter amor à camisola, porque Uhum. traduzir um curso demora, mesmo com ferramentas de tradução de inteligência artificial, há ali, ainda não são 100% confiáveis, e há ali muita coisa que é necessário uh, o humano ainda, naturalmente, fazer Perfeito. essas traduções. Mas sim, a maior parte do material que está lá é acessível e nem é preciso criar conta, mas Uhum. eu digo sempre, um professor, se quiser usar o Codor, pode criar conta, pode depois fazer as turmas dos seus alunos e cada aluno tem um acesso e depois o professor tem acesso àquilo que as crianças vão fazendo, se já fez aquela tarefa ou não, e dá para ter Certo. esse feedback. E até aí temos os relatórios, que já fez aquilo tudo, ou que falta Uhum. fazer. Tem. Eu costumo dizer, o Codorg é é, é mais uma coisa que os nossos professores aqui podem ter acesso. Eu crio conteúdos específicos, porque eu não posso estar só dependente do Codorg. Eu crio conteúdos de várias temáticas, Uhum. vários conceitos da computação e, claro, quem quiser ir mais além tem o Codorg e quem quiser complementar também há de ter nas suas escolas robôs e afins que há Uhum. outros colegas ligados à STIC que dão formação específica para a Certo. robótica. Certo. Eu, eu não posso fazer isso tudo, né? Mas o professor tem informação que a robótica depois já pode utilizar o know-how do algoritmo que aprende a programar em papel, por exemplo, ou no Codorg, e fazer esse transfer Uhum. para, para a robótica, por exemplo. E falando um pouco sobre robótica, falando um pouco sobre inteligência artificial, como é que você enxerga o impacto da inteligência artificial no ensino e computação em geral? Como é que você vê isso? Como é que está sendo a sua experiência nessa área com essa nova tecnologia? Bem, eu costumo dizer que isto está a aparecer e as pessoas estão a fazer muita coisa em cima do joelho e querem ser as primeiras Perfeito. a partilhar Já domino. que já dominam. E depois, eu tenho lido alguns no LinkedIn, alguns brasileiros. E a professora Dora Kaufmann, para mim, é das mais. Sei lá, tive um prazer enorme de ela ter aceito o convite ano passado e falou aqui para um grupo dos professores da computação. A professora Dora Kaufmann de São Paulo. Ela é espetacular. Ela tem um livro que é Desmistificar a Inteligência Artificial. E ela tem costuma escrever para a revista São Paulo 15 em 15 dias e ela é assertiva naquilo que escreve. E eu, às vezes, nos posts que ela escreve, nesses comentários que ela escreve, na, nessa, na revista e depois publica no LinkedIn, eu já tenho que ir, adoro a senhora, mas não posso ir lá comentar um, um, como o senso comum. Eu já tenho que ter alguma bibliografia para poder dar a minha opinião. Não basta dizer, eu acredito, valeu, parabéns. Já temos que dar algum post com fundamento e com conhecimento para podermos falar a mesma língua. Certo. Mas de facto, uma das coisas que eu tenho lutado, atenção, eu já disse aqui várias vezes a palavra lutar, mas é Sim, trabalhar. sim, sim, correto. Ah, ah, que é toda a gente tem a liberdade para falar sobre a IA. E eu tenho visto cada vez mais, nos últimos anos, ou último ano, conferências aqui em Portugal ou congressos em que antes de eu ler o programa, eu já sei que está lá qualquer coisa sobre IA. E a gente olha, acertei. Mas isso é bom. Só que o que eu peço às pessoas, às vezes, é nunca se esqueçam de falar sobre as ciências da computação. As pessoas Uhum. começam logo pelo,
pela, pelo meio da história. E acho que é preciso ter um bocado de conhecimento Perfeito. de onde é que veio isso. E eu procuro dar um papel importante aqui aos professores da disciplina da computação e dou também, tenho dado alguma formação sobre a IA para eles e também conteúdos e alguns documentos específicos para a disciplina, para os cuidados, o que é, como é que podemos fazer, sugestões e, ahm, e as pessoas, muitas vezes, alguns profissionais, focam-se é na ferramenta. Ah, eu consigo fazer faz isto e aquilo outro. Ok, mas não é só isso. E se nós vermos algum diagrama do que é IA, o chat GPT é uma bolinha pequenina no meio de N bolinhas grandes que simbolizam a aprendizagem automática, a linguagem natural, Uhum. a IA em si. E mas como é uma temática que está com um forte marketing, eu percebo, né? As pessoas estão a usá-la mesmo, eu como costumo dizer, onde é que estas pessoas estavam antes de aparecer a IA? Porque de repente toda a gente parece que se transformou em especialistas da IA. E se calhar atenção, mas é um pouco desta minha da minha, do meu cuidado em que falem de IA, mas nunca se esqueçam de falar da ciência da computação. Uh, Perfeito. Começar por, e essa é Uhum. a minha, a minha vontade de ajudar nessa perspectiva. Computação, IA, ok, Uhum. mas nunca se esqueçam que a IA já vem lá de muito de trás, Sim, só sim. agora teve tecnologia suficiente para gerar este tipo Uhum. Conteúdo. de conteúdo. Exatamente. É. Aqui no caso do podcast, do que a gente faz nos programadores, o que eu tenho buscado, eu, por exemplo, eu uso podcast aqui para gravar, né? O que eu estou procurando, a maioria dos episódios são em português, mas eu de vez em quando eu faço uma entrevista em inglês. E nem todo mundo no Brasil entende inglês, né? Nem todo mundo fala inglês. Então, um dos objetivos que eu tenho é ter algum tipo de automação que gere o transcript, né, o texto da entrevista, e faça a tradução automática sem intervenção manual. É algo que eu gostaria de ter esse serviço. Eu ainda não descobri. Pode ser que exista já, eu não saiba, mas eu estou buscando algum tipo de ferramenta que eu consiga colocar o arquivo da gravação, o que seja, e É que assim, faça esse processo para mim, entendeu? no Microsoft Teams, pronto, penso que já tem essa funcionalidade. Nós temos a sorte, pronto, todos os professores têm conta Edu do Microsoft 365 e eu acho Ele faz o que transcripts, né? sim, É, Eu uso muito o Google Meet para o trabalho, ele faz a mesma sim, coisa. a Não é, mesma não é coisa. Pronto. perfeito, não é Sim, perfeito, mas está mas já realmente. ajuda, Com bastante. certeza. Mas o que eu gostaria que fizesse também é a tradução, não só eu não quero fazer uma intervenção manual, eu não quero pegar aquele texto e ter que colocar em outra ferramenta. Eu quero apertar um botão e sair do outro lado. Até, e também as entrevistas em português, tem pessoas que como é que chama? Tem problemas de deficiência visual, são pessoas que não enxergam, né? Sim, Ou problemas com como chama? Enxergam, não, perdão, estou falando bobagem. O que eu quis dizer são problemas auditivos, pessoas que ah, não conseguem ouvir o que nós ouvir. estamos falando aqui. Então eu gostaria de já ter o transcript também em português. Isso já tem. Acho que a gente consegue fazer, disponibilizar. Mas são aplicações e eu consigo ver algumas outras aplicações. Eu acho que a pessoa que está começando a programar, o AI pode dar uma orientação também e resolver algumas perguntas. A minha preocupação é o copy and paste, sem entender o que está fazendo. Entendeu? Essa é a minha Exato. preocupação maior. Mas, Rodolfo, falando um pouco mais em tecnologia, e você está aqui pesquisando, trabalhando, ensinando e trabalhando com um monte de gente, orientando como que o aprendizado tem que ser. Tem alguma área específica de tecnologia ou educação
com a qual você não trabalha hoje, que você, eventualmente, no futuro, você gostaria de ter a oportunidade de aplicar o seu trabalho ou de trabalhar com aquele tópico? Olha, há uma que eu não trabalho, mas tenho dificuldade em trabalhar, que é a realidade aumentada, a realidade 3D. Já pus os óculos e eu não me adapto àquele mundo Virtual. virtual. Não, não percebo, acredito na sua potencialidade, até na medicina e para fazer hum, várias operações usando essa tecnologia, mas é algo que eu não sei sinceramente se da forma como as coisas estão, e depois lá está. Eu acho que nós ao estarmos, nós estamos ali com os óculos, ok, fechados, Uhum. e perdemos a noção, mesmo que estejamos num local controlado, nós Uhum. perdemos a noção do que é que está à nossa volta, completamente. Porque nós estamos dentro de um mundo diferente. Eu falo no Certo. mundo real, eh, isto faz lembrar, sabe o quê? Quando, pode não ter a ver, mas agora lembrei-me, quando alguém vai fazer as caminhadas e vai com os fones Uhum. nos ouvidos e Você depois perde a não conexão. ouve, um aviso de um carro, Uhum. né? Perde a noção do mundo real. Sei que aquilo, no ambiente controlado, é capaz de ser funcional, naturalmente, para, para trabalhar algo, mas quando me dizem assim, põe os óculos para conseguires ir a Roma, eu não quero pôr os óculos para ir a Roma. Eu vou tentar guardar algum dinheiro de parte e eu próprio ir a Roma. Aquela situação de nós conseguirmos ir a algum lado sem sair do lugar, a mim não me cria nenhuma espécie de fascínio ou impacto. Perfeito. Agora, respondendo à sua pergunta, porque quando falou na parte que é para eu pensar que gostaria de trabalhar, eu sinceramente eu tive a sorte, a sorte. Existe uma associação de professores de computação na América que é o CSTA, e eles estão a fazer uma revisão de um documento que são os padrões da disciplina da computação do K12, né? O ensino todo. Que eles tinham este documento feito já em 2017 e estamos em 2024. E eles É. vão fazer uma revisão desse documento. E eu inscrevi-me para ser revisor. Depois de eles fazerem os documentos, eu ter ler e poder dar uma opinião. E esse tipo de situações, eu há uns anos, sinceramente, não me via também com essa vontade de. E esta produção de documentos, produção de materiais, era algo que eu estava reticente. E agora estou disponível para, para criar bases documentais para, para facilitar o trabalho dos professores, para terem. Aliás, eu tenho um GPT, criei um GPTzinho Uhum. eh, para, eu como crio conteúdos, eu criei um GPT para a disciplina onde eu peço ao nosso amigo ChatGPT para criar aulas já prontas para eu poder fornecer aos professores. Claro que eu tive que ensinar o GPT a introduzir várias planificações, vários PowerPoints, vários documentos de análise e o currículo para ele perceber até onde pode ir e conhecer ali mais ou menos. Digamos, Contexto. exatamente, é um papel burocrático que eu não quero que as Uhum. pessoas tenham. E eu, na criação de conteúdos, eu dou aos professores PowerPoint com um guia do que é que se pretende falar em cada slide. Certo. As imagens que eu crio, já não sou eu que crio, é o GPT que me cria as imagens para poder ajudar
à aula, e como são crianças, temos de ter imagens interessantes, adequadas para eles, e, e tem sido uma ferramenta também, pronto, que me tem ajudado bastante nesta, nesta gestão, para que, lá está, os professores não tenham. É importante que eles pensem aquilo que vão fazer, mas como é uma disciplina nova e não existem muitos recursos, quer dizer, isso é um ponto interessante que até podemos falar, que é existem muitas empresas a nível nacional. Não sei se vocês utilizam aí a palavra franchising. Sim, sim. Sim, pronto. Sim, não é portuguesa, naturalmente é internacional franchising, que, que eu percebo que estão a querer entrar no mercado da computação, porque é um mercado apetecível, e que tem plataformas na internet, uh, que já têm também recursos e atividades, só que estas plataformas são pagas, mas aqui a disciplina da computação, ou tudo ligado à programação, é um fruto apetecido dessas empresas, e aqui na Madeira, nos últimos anos, tem até conhecido isso, que algumas empresas, com todo o mérito, né? Se querem negócio, não é proibido essas empresas entrarem. Mas é algo que, em relação aos conteúdos, nós, ou eu, para que os professores tenham de facto tudo, o material todo preparado, tenho usado bastante a IA nesse papel burocrático. Muitas vezes, para mim, ia demorar um pouco mais, mas se eu ensinei a máquina e a máquina está a ler aquilo que foi criado originalmente por um humano, que fui eu, ele depois tem que fazer os seus ajustes e basta pôr um tema e ele depois. Mas claro, ainda não é perfeito. Há ali coisas que eu depois tenho que adaptar, mudar, porque, como o professor disse, uh, o output nós temos de facto sempre verificar, e nem sempre vamos concordar com aquilo que ele nos produziu. Uhum. Perfeito. E eu acho que saiu um E bocado da não, não, pergunta, mas. não, não, tá perfeito, tá correto. E olhando para trás um pouco, olhando aqui, a gente está conversando há mais ou menos uma hora, e é bacana ouvir a sua trajetória, a sua história, o trabalho que você está fazendo. Olhando para o passado, tem alguma coisa que você teria feito diferente? Alguma coisa que você acha que tivesse feito A, B ou C poderia ter tido um impacto diferente? Ou algo que você fez que talvez gostaria de não ter feito? Você mudaria alguma coisa no passado? hum, É uma pergunta. Eu costumo dizer que nós muitas vezes somos influenciados. eh, Nós somos humanos e somos influenciados para o bem, para o mal, e não vai ser agora uma novidade da AI influenciar para o bem e para o mal, porque Perfeito. nós somos influenciados humanamente também. E recordo-me, eh, pode ser que ela ouça esta gravação, a minha mãe, que nós aqui na altura, no terceiro, agora já não acontece isso, mas na altura, no último ano do terceiro ciclo, no nono ano, quando íamos para o nono ano de escolaridade, nós já escolhíamos uma área específica, a pensar já no nosso futuro profissional. E recordo-me que íamos no carro, agora só se escolhe no décimo ano, no ensino secundário. E a minha mãe disse-me assim: tu não gostas, tu jogas, eu joguei basquete, tu gostas de basquete, jogas futebol, tu gostas de desporto, não é? Oh, e eu tinha quê? 13 anos, talvez, estava no oitavo. Gosto. Então porquê é que não vais para desporto? E eu fui influenciado por aí. E de facto gostava de desporto. E digo-lhe, eu acabei o curso em 2002 de Educação Física e eu Uhum, nunca dei Educação Física. Nunca. uhum. E sinceramente, não estou a ver se algum dia irei dar. Dei no estágio, mas aquela conversa no carro.
Do Mas basquete. para escolher o desporto, para ser professor de desporto, talvez me tenha influenciado. Mas também digo uma coisa: aquilo que nós aprendemos na área da educação física e no desporto, eu acho que tem sido super importante na minha prática pedagógica, independentemente da área que eu tenha Que feito. interessante. Porque um professor de educação física, nós trabalhamos muito, já desde há muitos anos, na parte de estações. Aquele grupo, imaginemos na aula de ginástica, aquele Uhum. grupo está a fazer o regulamento à frente, aquele grupo está a fazer, já nem sei o nome das, das atividades, mas pronto, o regulamento à frente é a cambalhota. Aquele grupo está a fazer o salto encarpado no trampolim. E o professor vai olhando para cada estação, para cada grupo, e cada criança vai fazendo durante X tempo aquele exercício. E depois troca e vai trocando. E eu usava essa minha abordagem nas aulas TIC. Uns estavam ali a fazer algo, outros estavam ali com um robô, outros estavam ali a fazer outra situação. E depois, não digo que rodávamos naquele dia, mas podíamos rodar num outro dia. E esta dinâmica que eu acho que a educação física, na altura, me ajudou a. Não estou a dizer que somos mais despachados, mas acho que é mais por aí. Conseguimos fazer omeletes com poucos. Quer dizer, nós podemos fazer uma omelete com um ovo, né? Certo. Uh, mas podemos fazer uma boa omelete com um Uhum. ovo. E fica. É Perfeito. mais ou menos isso. Sim, sim, com certeza. E você teria sugestões e recomendações para os que estão começando? Porque tem tanta gente tentando hoje se achar, entendeu? Entender se tecnologia para eles não é, como é que eu aprendo, se, sei lá, que a inteligência artificial vai me substituir, se eu devo estar aprendendo a programar, não devo, o que eu faço? Você teria algum tipo de recomendação, orientação para essas pessoas que estão tentando se encontrar e começar? Eu acho que havia uma frase que nem é minha, que é a programação é muito mais. Não, desculpa, a ciência da computação é muito mais do que aprender a programar. Uhum. Eu, quando vou aos workshops nas escolas com as crianças do primeiro ciclo, eu vou falar de tecnologia e IA e eu levo folhas. Aliás, as escolas é que imprimem folhas com atividades em papel. As denominadas atividades desplugadas, que é no Brasil, e unplugged activities, que é como se diz na América. Uhum. Ahm, Aquilo que a computação pode fazer, e nem toda a gente vai ser um cientista, nem toda a gente vai ser médico, nem toda a gente. Se agora fôssemos todos estudar todos a mesma coisa, o mundo iria se perder porque não iria haver outros profissionais em algumas áreas. Mas, mas o importante nisto, na computação, e independentemente da área que nós vamos seguir, é analisar as dificuldades e os problemas de uma outra forma. Eu acho piada quando um cozinheiro come um pedaço de bolo e ele consegue saber o que é que o bolo tem. Ele Uhum. mentalmente parte aquele algoritmo e ele consegue saber, tem açúcar, tem chocolate, tem não sei o que, não sei o que mais. Uhum. Ele resolveu ali um problema, como um médico que olha para alguém e consegue ver em alguns padrões diversas situações. Eu acho que esta capacidade de nós conseguimos resolver de um grande problema, partirmos em pequenos Pequenos problemas pedaços. Uhum. e resolver cada um de cada vez e não resolver todo em si, para mim essa é a base Perfeito. da computação. E independentemente da área que nós consigamos chegar, eu acho isso super, super importante. Ter estas bases, porque depois cada um vai seguir áreas diferentes. Mas, Com certeza. e em relação à IA, a professora Dora Kaufmann dizia assim: eh, existem atividades ou situações no nosso trabalho que serão Uhum. fáceis de ser automatizadas Perfeito. e elas serão. Agora, há outras que são ainda habilidades humanas e é importante Uhum. nós trabalharmos essas, porque Perfeito. senão, adeus. Exato. Exato.
exato. Perfeita recomendação e perfeita sugestão aqui sobre os caminhos a serem seguidos, né? E ainda no tópico de recomendações, você teria sugestões de livro, música, jogos, filmes? Eu falei comida portuguesa, o que seja que interessa o Rodolfo, o que você acha que gostaria de compartilhar aqui com a nossa audiência? Podemos mesmo falar de comida? Por que não? Ok. Peixe-espada com molho de maracujá na Ilha da Madeira, maravilhoso. Eu ia dizer arroz de cabidela. Não sei se Ó, sabe o que. Conhece? eu não conheço, não. Vou ter que experimentar na minha próxima oportunidade, na minha próxima visita. É arroz com é frango Uhum. com arroz à parte, mas esse arroz fica negro porque é com o sangue do frango. Certo. É uma comida que eu adoro, mas que não é muito habitual aqui na Né? Madeira. Existe um ou outro restaurante ou alguns lugares Uhum. que ainda que se faz isso. A nível de livros, aliás, a nível de séries, há uma da Netflix que gostei bastante e eu acho que pode até conhecer, que é o Code Bias, que é da Joy. Eu tenho que ver o nome dela, se me permite. Perfeito. Joy. uh, Code Bias, que é na Netflix, em que ela trata o preconceito codificado, Code Bias, da Hum. Joy Bulamni, do MIT, em que ela trata quando a inteligência artificial toma o controle e decide com aquilo que aprendeu. O caso dela era que ela não reconhecia pessoas de cor de pele negra. E ela era e é pele negra. Hum. E a máquina de reconhecimento facial não a estava a detectar. Ou seja, houve aqui um viés, Certo. enorme viés, e esse comentário é um. Adorei, adorei. E ela também tem um livro associado ao documentário que fala o percurso académico dela. E temos, de facto, como eu falei, o livro da Dora Kaufman, desmistificando a inteligência artificial. E eu estou a acabar de ler de um, que é o Atlas, já é antigo, salvo seja, ele é de 2021. Não é antigo, claro que não, mas é o Atlas da IA de Kate Crawford, que é também super interessante. Uh, e ela fala todo este background que as pessoas não conhecem, da energia que é usada para criar aquela fotografia ou aquela imagem que nós pedimos ao chat GPT, a quantidade dessa energia que é gasta e fala também da poluição que depois esses centros de dados que, que produzem, né? Porque são necessárias bastantes dados, bastante computação e isso funciona tudo à base da energia. E há aí também essa parte que muitas pessoas não conhecem uh, do o que está para lá atrás desta, desta loucura pá, da inteligência artificial e da capacidade generativa da, da IA. Um filme que eu falo muitas vezes em algumas conferências que eu vou basicamente tem sido aqui na Madeira, uh, que é o filme de Bruce Willis, que são Uhum. os Substitutos, que é um filme de 2009, em Assim. que, eu estive num congresso agora, a semana passada, aqui de educação artística na Madeira, e falei novamente sobre esse filme, em que eu digo que na altura, a primeira vez que vi o filme, em que o humano controla a máquina, vá lá, que não é o humano que controla a máquina, mas o humano fica em casa e a réplica, que é a máquina, é que vai andar pela rua e faz a Uhum. vida social. Na altura achei aquele filme muito exagerado, mas à medida que os anos vão passando, as coisas já tendem É. para ser mais normais Ah, daquilo que eu estava a pensar. E são estes pequenos filmes que uns são exagero e depois exageram e depois há
há dificuldade das pessoas perceberem o que é IA e o que não é IA. Há Uhum. a ficção, muitas vezes, não ajuda à contextualização do que é IA. Eu tenho ali, tenho não, vi uma máquina de lavar a roupa que dizia que tinha IA, uma pessoa fica assim um bocado alto lá, né? Se calhar são só uns sensores que estão a gerir ali a temperatura e mais não sei o Certo. quê. E se calhar essa máquina é mais cara porque tem IA. Tem, é. Basicamente, uh, era isto, assim de repente, que me deu aqui na cabeça para Perfeito. partilhar consigo. Muito bom. E tem alguma pergunta que eu não fiz, que o Rodolfo gostaria que eu tivesse feito? Tenho. Ok. Uh, o, haverá. Esta pergunta é complicada. É Aham. complicada porque eu não quero que as pessoas percebam ou entendam que eu quero sair, né? Que eu quero desistir, que eu quero mudar. Uh, já estou quase a dar a resposta. Mas a pergunta é: como é que eu ia fazer, como é que podia ser a pergunta? Uh, até onde, até onde pensas que vais chegar? Ou até onde queres ainda chegar? Uhum. E eu quero chegar mais além do que aqui, Do que já chegou. mas em termos físicos, muitas Uhum. vezes. Uh, Mas em termos físicos relacionados ao aprendizado, em termos físicos relacionados à aplicação prática da computação, ou tudo junto? é ganhar asas e voar. Certo. Você já leu um livro chamado Pandora Star, de Peter F. Hamilton? Não? Não. Esse é um livro muito interessante, no futuro, longínquo, em que o ser humano, a gente estava falando sobre realidade virtual, né? E nesse filme, as pessoas fazem financiamento para terem clones. Então você tem a sua memória é armazenada num dispositivo que está no seu pescoço, e se você morre, eles pegam aquela memória e colocam num clone. Então você, na realidade, você nunca morre, você está sempre vivo. Né? Hum. Pode ser um clone, mas continuam as suas memórias. E além disso, você está permanentemente conectado numa internet do futuro. Então, a qualquer momento, se eu olho para o Rodolfo, na minha cabeça está vindo informação sobre o Rodolfo relacionado aos vários databases que eu tenho acesso. Então, eu me pergunto se a tecnologia vai evoluir nesse sentido, se o impacto social que a educação, a tecnologia tem nas pessoas vão nos tornar melhores ou piores. Eu não sei. Eu tenho dito, se existe dificuldade na humanidade de chegar a um consenso, Uhum, uh, há guerras, uhum, há tudo e mais alguma coisa, por exemplo, para regulamentar a IA. Eu acredito, se alguns países adoptarem outra estratégia, vão estar sempre mais à frente do que outros. uhum. Porque haver um consenso, se não há consensos entre vários países em determinados temas, será que irá haver na parte Perfeito. da IA? Eu não sei. Porque o problema é, de facto, é este: é sermos humanos. Uhum. Mas eu não sei se a máquina será melhor ou será pior. Mas nós fervemos às vezes muito rápido, ficamos. Uhum. Uhum. Porque lá está, temos sensações, temos memória, e a máquina também tem, mas temos recalcamentos, temos tanta coisa que influencia determinadas ações. Agora, é complicado, Sim, sim. Sim. é muito complicado, mas por muito daquilo que possa acontecer na IA, nós seremos sempre os responsáveis Uhum. disso. Até Perfeito. ver, até ver. Lá É. está. Vamos, vamos ver o que o futuro irá trazer, né? Exatamente.
Rodolfo, você quer divulgar alguma informação para contato, alguma rede social, alguma coisa, não sei, site, alguma coisa que você queira divulgar aqui para nossa audiência? Só se for o meu contacto do LinkedIn. Por favor. eh, eh, eu. Como é que eu hei de pôr aqui o contacto? Escrevo ou Eu, digo. eu vou colocar nas notas do Ok. podcast quando eu publicar. Mas se você disser já qual é o seu LinkedIn aqui, as pessoas que estão assistindo esse vídeo vão poder já memorizar e fazer uma busca e encontrar o seu LinkedIn também. Como eu não tenho conta premium, já tive uma Ah, experimental, é Rodolfo-Pinto, depois tem uns números. perfeito. Mas digo os números Rodolfo. ou depois. Não, só Rodolfo Pinto, Ilha da Madeira, acho que encontra você. E eu vou Sim, colocar o link também no ok. podcast, no episódio, acho que todo mundo vai te encontrar. Rodolfo, eu queria tirar um minuto aqui para te agradecer novamente. A nossa conversa aqui foi sensacional e eu agradeço toda a sua paciência e você compartilhar o teu conhecimento aqui conosco. A gente está conversando aqui há quase 1 hora e meia. Nem Para deu mim conta. passou em 2 segundos e espero Sim. que para você tenha sido uma experiência boa e prazerosa também, como foi para mim. Agradeço muito, te desejo uma boa noite e fica comigo um pouquinho mais aqui que eu vou parar de gravar, a gente conversa um pouquinho mais. Muito obrigado, Rodolfo. Eu agradeço. Para mim foi fantástico poder partilhar este momento consigo e, como diziam algumas pessoas, estamos juntos. Isso aí. Um forte abraço. Um abraço.